E se olhares, não tem ninguém a defender o presidente Lourenço. Por quê? Porque a sua imagem está totalmente desgastada. Por quê? Governou mal o país. Fez tudo errado. General Higino Carneiro, candidato à presidência do MPLA, entregou exatamente 19 mil assinaturas para então a sua pretensão à candidatura à presidência do MPLA. Como é que olhas? Olha, na verdade eu percebo que há ali uma intenção do general de demonstrar força. Demonstrar força, poder, apoio das bases. Mas então aparece aí um critério, né? Primeiro, o critério de recolha que o general utiliza e o modelo das declarações que o general utiliza é um modelo não aceitável pelo MPLA. Não aceitável pelo MPLA. Isso mostra claramente que durante o processo da recolha das assinaturas não houve muita comunicação com as bases, porque as bases normalmente têm que ter os exemplares, né? Têm de ter os exemplares e com base a esses exemplares eles vão conseguir apresentar ao candidato e olha, as declarações são essas. E vimos aí que as declarações que as pessoas assinaram, não, primeiro é que nem todas são idênticas, que isso já mostra uma desorganização no processo. Tipo, o que acontece? As pessoas, como têm uma mágoa ao presidente Lourenço, e eu, na verdade, não me simpatizo muito com o modo de governação do presidente Lourenço, porque, no meu ponto de vista, ele até pode ser um reformista, mas está a falhar. Ele até pode ser um cidadão que está a lutar contra a corrupção, mas está a falhar, porque dentro do seu governo houve roubos e roubos, né? Multiplicou-se os roubos. Eu não apoiaria João Lourenço, por exemplo, nesse meu discurso ao falar do Higino Carneiro, e não estou aqui a dizer que João Lourenço é o todo-poderoso e deve ser. Não, o que eu estou a dizer aqui é, nós estamos a decair. Apoiar Higino Carneiro, apoiar o Higino Carneiro. Mas nós quem? Nós o MPLA? Nós os angolanos. Quando nós deixamos de fazer o nosso trabalho de oposição, porque isso também está a acontecer com a sociedade civil. O que está acontecendo? Os movimentos civis da sociedade civil também estão a apoiar Higino Carneiro. Você observa a partir das páginas deles. Eles publicam Higino Carneiro. Como assim? Francisco Teixeira... Você consegue ver em discurso dessas pessoas... Também de Teixeira? Olha, eu não consigo dizer assim do Francisco Teixeira, né? Não consigo dizer, porque nós sabemos que o Francisco Teixeira nos últimos tempos está a ser alvo de muitos ataques, né? Não só cibernéticos, mas também ataques presenciais, porque o que aconteceu com ele em Malães é uma coisa fora de normal. Mas, entretanto, eu falo dos outros, né? Aqueles que não passaram por esses ataques. Não vou citar nomes aqui, mas são pessoas que estão do lado de Higino Carneiro. Vou trazer, por exemplo, aqui o Isidro Fortunato, Lady Laura, estás a ver? Vou trazer aqui, por exemplo, Dito Dali. Esses caburnachos estão diretamente ligados à campanha de Higino Carneiro. E posso trazer aqui o próprio brigadeiro Adalberto, posso trazer. Isso influencia muito. Mas... Então nós não precisamos simplesmente olhar para essas três figuras. Adalberto Costa Júnior, Higino Carneiro, João Lourenço. Não. Se nós pegássemos o poder, entregássemos a essas figuras que eu cito, Júlio Bessa, Luiz de Castro, Abel Epalanga, nós teríamos um país diferente, porque estaríamos a acreditar em pessoas que muitas vezes materializaram certos factos. Luiz de Castro materializou que factos? O Luiz de Castro, por exemplo, ele era empresário antes de político e tem grandes saídas no ramo empresarial. Muitos conhecem, os angolanos conhecem. O Júlio Bessa era ministro das Finanças, foi um dos primeiros ministros das Finanças. E, além disso, o Júlio Bessa já foi, na época em que estancaram o Rio Coelho, quem era o homem das finanças ou o homem da economia era o Júlio Bessa. Estás a ver? Então, nós temos o Abel Epalanga, que sempre trouxe uma ideia que nunca ninguém parou para lhe ouvir. Desde 1992, o Abel Epalanga tem trazido uma só ideia,
Eu tive aí a observar os seus vídeos e eu percebi que ele só traz uma ideia. Mas é uma ideia que nunca ninguém pegou para ver. Por exemplo, essa ideia de somalização. Ele acredita que os partidos devem governar juntos. Ele acredita que o governo não deve ser apenas de uma pessoa. Estás a ver? E é uma teoria que funciona em vários países. Nós estamos a perceber isso acontece em Portugal, isso acontece na Espanha, isso acontece no próprio Brasil, isso acontece em vários países, até nos Estados Unidos da América acontece. Então, são coisas que a democracia precisa. E por que eu falo de Higino Carneiro? Por que eu digo que Higino Carneiro não tem pernas para andar? Porque vou lhe dizer, os mais velhos do MPLA são os mais velhos que estão no birô político e conhecem a historicidade de Higino Carneiro. Conhecendo, por isso é que vocês observam que o presidente Lourenço está relaxado, ele nem está a lutar. E o Higino Carneiro não consegue atacar o presidente Lourenço. Não é porque é modéstia, é mesmo medo. O Higino Carneiro tem mesmo medo. E ele tem medo por quê? Porque ele percebe e ele sabe que está a lidar com uma pessoa que já foi ministro da Defesa. Está a lidar com uma pessoa que tem uma carreira política muito extensa, também já foi governador, já foi, como é que eu posso dizer, emissário político, já foi um montão de acessórios. Então, Higino Carneiro aparece aqui praticamente como um cidadão que só quer picar na cobra. O que o Higino Carneiro quer fazer é simplesmente picar na cobra. A partir do momento que começa a pagar sobas para aparecerem a público e faltarem respeito, né? Faltarem respeito aos próprios partidos que os dá de comer, porque o MPLA é que dá de comer aos sobas. Os sobas ganham 18 mil. Ganham 18 mil do MPLA. E nós, por exemplo, nós como ativistas, nós como fazedores de opinião, nós não ganhamos nada, mas nós sabemos que os sobas ganham dinheiro. Então, Higino Carneiro, percebendo que esses sobas estão fobados, estão com fome, deu-lhes uma migalha para fazerem barulho. É triste isso. E se olhares, não tem ninguém a defender o presidente Lourenço. Por quê? Porque a sua imagem está totalmente desgastada. Por quê? Governou mal o país. Fez tudo errado. Estás a ver como é que a coisa é? Mas também vou lhe dizer, se só tivéssemos os dois como opção, eu não ficaria do lado do Higino Carneiro, porque eu sou de Calulo, minha mãe é de Calulo, Higino Carneiro também é de Calulo. E eu sei bem o que é Calulo, Jubileu. O que é? Calulo é uma porcaria de merda, da própria merda, mano. A única coisa bonita em Calulo são as fazendas dos generais, incluindo a fazenda do Higino Carneiro, a fazenda da Ana Paula, que naquele tempo dava sucesso. Estás a ver? Cidade Calulo é uma porcaria, é apenas uma rua. E é uma rua cheia de pedras e buracos, mano. Aquilo nem estrada em condições para tu chegares na tua terra, tu consegues. Então nós temos que observar por aí. Se um cidadão não consegue organizar a sua própria casa, não vai organizar o país. Um cidadão que não gosta de escovar a boca, não vai organizar o país. Não podemos olhar por Higino Carneiro, porque vamos, se o Higino Carneiro ganha as eleições do MPLA, a primeira coisa que vai fazer é buscar os gatunos. A família dos Santos virão no dia seguinte. Chegando aqui, o roubo continua. Se veres antigamente, a internet de 1000 kwanzas, não dava para você ficar na live 1 hora. Não dava. Agora está melhor? Olha, piorou em termos de sinal. Mas pelo menos demora mais um pouco. Agora não sei se é o sinal que piorou. Fica complicado analisar. Mas uma coisa é verdade. No tempo de Isabel dos Santos, você gastava mais no saldo do que hoje. Hoje você gasta menos. A Isabel dos Santos roubou de todos, até dos pobres a Isabel roubou. Até dos paupernos a Isabel roubou. Então é preciso analisarmos bem isso aí. Porque essa coisa de que não roubaram, não roubaram mesmo. Como é que ela se tornou a mais rica de África? Ela não vendia bolinhos, não vendia ovo, como diz. É quem que comprou aqueles ovos? Eu nunca comi ovo na cidade, então todos os angolanos estavam a comprar ovo. Era o único negócio que estava a andar naquele ano. Isso é mentira. Isso é aldrabice. E a Isabel dos Santos precisa respeitar os angolanos. E ela devia, eu vou dizer, eu se fosse a Isabel dos Santos, devia devolver o dinheiro dos angolanos. Se ela quer que os angolanos acreditem nela ou confiem nela, ela devolve todo o dinheiro que tem porque nos pertence. É a miúda que tinha cara no dinheiro. Nós tínhamos dinheiro com a cara daquela cabrita lá. Você via Isabel dos Santos no dinheiro.
E quando ela roubou o dinheiro daqui, começou a abrir os descontões, começou a abrir as empresas, começou a ser sócias de bancos e etc. Só que ela utilizou o quê? Utilizava sempre empresas que maculavam esse sistema, que intercalavam esse sistema. Por isso é que Portugal não conseguiu provar nada. Porque ela fez bem o jogo, ela agiu bem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Ela roubou e todo mundo sabe que ela roubou. Todo mundo sabe disso. E o que falar então da desistência do militante Carlos Almeida? Olha, José Carlos de Almeida, na verdade, ele é um fã número 1 do engenheiro Venâncio. José Carlos de Almeida é um fã número 1 do engenheiro Venâncio. É um cidadão que ele nem sei porquê decidiu se candidatar a presidente do MPLA. Ele nem podia ser presidente do grupo de charuto, nem do grupo de chá, nem do grupo nem dos convalescentes se iriam aceitar. O José Carlos de Almeida, ele até pode ser um senhor formado, ser um senhor articulado, pode ter lá as suas capacidades, mas ele não nasceu para ser líder, não. Nós temos que admitir, temos que começar a entender, liderar um povo é coisa séria. O que está a acontecer com Angola é que estão a colocar os angolanos um cavalo de Troia. Quem assistiu esse filme, Cavalo de Troia, vai entender que os inimigos construíram um cavalo e esse cavalo construído colocaram fora da cidade. Mas afinal, dentro desse cavalo tinha soldados, tinha pessoas do inimigos. E quando as pessoas perceberam, pensaram que aquele cavalo era presente. Pegaram no cavalo e meteram dentro da cidade. E essas pessoas que estavam dentro do cavalo saíram e abriram os portões da cidade. Isso mostra claramente o que está a acontecer. É o que está a acontecer agora com o MPLA. O MPLA está a te mostrar que o Higino Carneiro e o João Lourenço estão a lutar. Mostrou também que o doutor José Carlos de Almeida estava a lutar também com João Lourenço. Tanto até que utilizou alguns palavrões e tudo mais. Tudo bem. Tem mostrado o engenheiro Venâncio a lutar também com João Manuel Gonçalves Lourenço. No verdadeiro sentido, meu irmão que está em casa, isso é teatro. São pimpãos a tentarem fazer a criança dormir. São pimpãos a tentarem fazer a criança dormir. Porque, como eu costumo dizer, as opiniões do engenheiro Venâncio, do Higino Carneiro, José Carlos de Almeida e de muitos outros, é tipo cu, todo mundo tem. Estás a ver? Eu podia colocar aqui numa só verba, a opinião dessas pessoas é tipo cu, todo mundo tem. Eles têm um pensar muito pequeno. Eles falam de elevação da Angola, mas eles não sabem que Angola vão construir. O João Lourenço, por exemplo, nós sabemos que já vai sair dali. Nós temos certeza que o presidente Lourenço já vai sair dali. Então, mais vale o presidente Lourenço ganhar ali a presidência do MPLA. Ganha a presidência do MPLA, pega, se calhar, no general Higino Carneiro ou um outro qualquer, coloca ali como presidente do partido, né? E pelo menos a vida segue. Esse cidadão que vai ser colocado, e vou dar já aqui um recado ao presidente Lourenço, ele se colocar Higino Carneiro como presidente do partido, a candidato de lista do MPLA, o MPLA perde. No momento, João Lourenço, se tiver que escolher um candidato, tem que ter cuidado. Ou vai buscar nas periferias ou o quê? Mas durante os seus discursos, daquilo que conhecemos, nunca esteve a favor e nunca olhou o presidente João Lourenço com algumas qualidades. O que é que aconteceu hoje? Olha, o que acontece aqui é uma coisa simples. Eu estou a ver que a sociedade está a se corromper aos poucos e eu preciso equilibrar o panorama. Preciso deixar aqui claro que não é como a sociedade está a ver. João Lourenço não é o presidente que Angola queria e não é o presidente que Angola um dia vai querer. Não. João Lourenço não tem as qualidades que um presidente da República deve apresentar. Mas o pouco de qualidade que o João Lourenço tem, Higino não tem. O problema só está ali. E eu não posso permitir que toda a sociedade caia no erro. É o que aconteceu no passado com João Lourenço. Só porque ele enfrentou José Eduardo dos Santos, as pessoas lhe aplaudiram e vimos a coisa que aconteceu. Eu não posso permitir que a minha sociedade caia novamente no erro. Por quê? Nesse momento, a oposição está a trabalhar para o Higino Carneiro, mano.
A oposição toda deixou de fazer campanha. Ninguém quer saber da alternância nesse momento. Você sabia que há tempos a UNITA fez uma proposta ao parlamento de aumentar o dinheiro do voto? O dinheiro do voto, cada voto são 1.000 kwanzas. A UNITA propôs em meter 2.000 kwanzas. Por quê? Se a UNITA supostamente vai ganhar as eleições em 2027. Então você vai ganhar as eleições em 2027, vai propor 2.000 kwanzas. Porque se já vais ganhar, você vai fazer, não é assim? Você será governo, vai fazer. Isso já te mostra que a UNITA já entregou o outro mandato ao MPLA. Então precisamos ter cuidado. Se realmente entregou e negociou o próximo mandato ao MPLA, o que nós temos que ter ali, pelo menos, é um candidato competente, pelo menos. E João Lourenço não apresenta requisitos de candidato competente. Então está a terminar o mandato do João Lourenço. Agora, Higino Carneiro, se sobe como presidente do MPLA, ele não vai indicar ninguém a presidente, ele será o presidente da República. E vai chamar a Isabel dos Santos para ser a vice-presidente do país. E isso acaba com toda a porcaria. Voltamos em 1900 e qualquer coisa. É isso que o Angola não quer. O Angola quer ir para frente. Nós já recuamos 10 anos com o presidente Lourenço. Não vamos recuar mais com o Higino Carneiro, desculpa. Não vamos fazer isso. Porque nós hoje temos muitas opções, eu citei aqui. Hoje nós não temos só o MPLA, mas se o MPLA negociou mais um mandato em 2027 com os partidos da oposição, nós não vamos querer Higino Carneiro aí, desculpa. Nós hoje temos muitas opções. Temos aí o partido do PL, temos Cidadania, temos o Prajá, temos muitas opções, mano. Estás a ver? E ainda temos o PADA, do meu amigo Dionísio, que meteram lá um presidente... Só Jesus Cristo. Aquele está tipo Cebola que está a governar aquela cena. Então é complicado. O presidente do PAD é Cebola? Meteram um candidato a presidente da República. Aquilo está tipo Cebola na panela. Como? Está a ver Cebola quando queima na panela? Como é que fica a coisa? A coisa fica ruim. Está tipo aquela cena. É o que eles fizeram. O PADA, destruíram o PADA quando escolheram um candidato sem competências políticas. Ele pode ser competente em todos os outros ramos, mas em política ele não tem nenhuma competência. Ele não podia conseguir, por exemplo, um debate com Angola Quelonge em 2 minutos. Eu nem preciso de 1 hora, eu preciso de 2 minutos. Ele fala 2 minutos e eu falo 2 minutos, ou então eu falo 2 minutos e ele fala 2 minutos. Ele não conseguiria. Então esse não tem condições para ser candidato a presidente da República. Nós temos jovens fortes, eu citei aqui o nome de jovens fortes que temos. Então é isso, Jubilé. Não achas que você vai ser muito cético? Olha, eu estaria a ser cético se pelo menos na entrevista que ele teve acho que é Rádio MFM, ou que ele teve uma entrevista numa rádio que pareceu que estavam a cortar batata. Quem assistiu àquela entrevista, mano, nunca fiquei tão entediado assim. O candidato à liderança do PADA, eu nunca fiquei tão entediado assim. Nós temos grandes políticos em outros partidos, estamos a o PL apresentar-se como terceira via, estamos a ver agora o Cidadania se apresentar como terceira via, o Prajá se apresentar como terceira via, e eu acho que tínhamos que olhar mais nesses partidos. Agora, no MPLA eu deixo claro, se é angolano, não confia naquilo que Higino Carneiro nos apresenta, porque não tem nada de novo. Não tem nada de novo. No meu ponto de vista, deve permanecer lá o João Lourenço. Pelo menos nós vamos conhecer o inimigo e combater diretamente o inimigo. Porque Higino Carneiro foi ele quem colocou o João Lourenço aí. Todo mundo sabe disso. Ele fez de tudo para o João Lourenço ser o presidente da República. Agora quer ele tirar por quê? Vai dizer que percebeu o erro que cometeu só depois de 10 anos? Não tem sentido. É um cidadão sem escrúpulo. Não se faz isso. Nessa altura... Já mesmo para terminar, como é que olhas, como é que está a política? Que visão é que tem nessa altura dos partidos políticos? Olha, os partidos políticos nesse momento estão muito concentrados nas eleições de Higino Carneiro e João Manuel Gonçalves Lourenço. E é essa chamada de atenção que eu estou a fazer aqui. Mas eu vejo um trabalho de bastidor que está a ser feito no Prajá. O Prajá está muito bom. Eu vi a apresentação do Prajá no AMBO. O Prajá apareceu com tudo e mostrou que consegue. Vi também o trabalho do Luís de Castro no AMBO e aqui em Luanda.
acompanhei. Ele também mostrou que tem força, né? Luís de Castro mostrou que tem mesmo muita força e que é jovem realmente. E estou a acompanhar também o trabalho do Partido do Cidadania. Então são os 3 partidos que eu estou a ver que estão a aparecer, estão a mostrar algumas coisas. Por exemplo, Cidadania está aí com o projeto dos bilhetes da identidade. Eu mesmo fui convidado também a participar nesse projeto, porque eu tenho o meu projeto dos bilhetes da identidade. Quem me viu ali quem me viu aí com o ministro Márcio Lopes, viu que eu falei sobre os bilhetes da identidade. E eu aconselho a esses 3 partidos, Cidadania, PL, para já, a continuarem na velocidade da Catão, porque estão muito bem. Hoje, pelo menos, não ouvimos falar muito de outros partidos. Os partidos que nós mais ouvimos é mesmo esses os 3, além do MPLA, claro, por causa desse escândalo que estamos a acompanhar. Então, posso dizer que são os 4 partidos de destaque no momento. Olhando para a política agora está concentrada pelo PL, pelo Cidadania, pelo Prajá, pelo MPLA e também, como sempre, pelo Partido UNITA. Então são aí 5 partidos que ainda conseguem dar as suas opiniões, ainda conseguem causar efeito contraditório, ainda participam de muitas coisas, mas eu quero aqui aconselhar, principalmente esses partidos da oposição, nós como sociedade civil, não concordamos que vocês acompanhem minuciosamente o processo, principalmente de Gino Carneiro e João Lourenço. Eles deveriam esquecer isso, porque se nós vimos o processo, por exemplo, que aconteceu aí com o Dr. Massanga e o engenheiro Adalberto Costa Júnior, foi quase um processo silencioso. Poucas pessoas do MPLA comentaram sobre o assunto, poucas pessoas do Prajá comentaram sobre o assunto. Então, era bom que fizessem a mesma coisa, porque a única coisa que está a se fazer agora é o quê? É publicidade ao partido MPLA. É publicidade ao partido MPLA. E quanto mais publicidade fazem ao partido MPLA, mais protagonismo o MPLA vai ganhando. Ok, muito bem. Muito obrigado então pela sua presença e contamos consigo na próxima edição. Obrigado, Jubileu, obrigado mesmo, e que a TV Mayombe continue a fazer esse trabalho de campo, principalmente no setor político. Muito obrigado.